Amém? Meus amados, eu quero, antes de ministrar, destacar aqui, ontem nós tivemos um espetáculo aqui, da Companhia de Dança Manaim, tá? Foi realmente muito lindo mesmo. Quero parabenizar o Genivaldo, que é o líder, e toda a equipe, todos os irmãos. Realmente foi algo muito lindo que nós vimos ontem aqui, das 19 até quase 22 horas, uma palavra poderosa também, uma Gabriele nos trouxe, e foi algo muito lindo. E eu quero parabenizar então a Companhia de Dança Manaim, que Deus continue abençoando ricamente a vida dos nossos irmãos, esse trabalho tão especial, tão grandioso que é este grupo. Parabéns aos irmãos. Meus irmãos, 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel, livro de 1 Samuel capítulo 30, nós vamos dar continuidade à mensagem Lute por sua família, que nós ministramos. Vamos dar continuidade a partir do versículo 6. Então, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, nós estaremos lendo esta passagem conhecida dos irmãos. Nós estamos aqui na nossa igreja, este ano é o ano da gratidão e do cuidado com a família. Então é o ano da gratidão e do cuidado com a família. Realmente Deus tem restaurado as famílias, as casas, e nós estamos muito felizes com isso. Logo após a leitura da palavra, os irmãos estarão passando ali a folha, como o pastor Elias explicou, tá? Que você coloque o seu nome assim, se você sentir. E nós agradecemos a cada um dos irmãos. Irmãos, acharam? Amém? Pode tira da mídia, faz favor, Guilherme. Deixa assim a mídia, tá? Cada um lê a sua Bíblia, por favor. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Queridos, versículo 8. Então consultou Davi, dizendo: perseguirei ou não a tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo vais alcançar, e todos tu has de libertar. Então partiu Davi os 600 homens com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele os 400 homens, pois os 200 ficaram atrás, porque estavam cansados e não puderam passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. E Davi deu-lhe pão, e ele comeu, deu-lhe água, e ele bebeu. Pois também um pedaço de figos secos e 2 cachos de passa ele comeu, e voltou o seu espírito, porque havia 3 dias, 3 noites, que ele não tinha comido pão, nem bebido água. Versículo de número 13. Então Davi disse-lhe: quem és tu? De onde és? E o moço disse: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci. Queridos, vamos lá no versículo de número 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a face da terra. Até aqui. Versículo 7. E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. Ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde os despojos, e até quando tudo lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Amém? Até aqui, queridos, uma palavra conhecida da Bíblia Sagrada. Nós já ministramos o início dela outro dia. Falamos sobre quando Davi volta de uma batalha e encontra a cidade de Ziclag totalmente queimada. A Bíblia nos diz que não havia mais nada, nem as pessoas, nem os familiares, ninguém estava naquela cidade. Todos tinham sido levados cativos, todos tinham sido levados embora. Os seus corpos não estavam ali.
Então a Bíblia nos diz que este foi quando Davi e os seus homens chegam naquele lugar. Nós falamos da outra vez que as áreas da vida de Davi que foi atingido a área financeira, levaram tudo. Foi atingido a área familiar, levaram seus filhos. Foi atingido a área conjugal, levaram suas esposas. E também a saúde de Davi ficou abalada, porque a Bíblia diz que porque tudo isso aconteceu, ele se angustiou de tal maneira que ficou abalado. A angústia é a porta de entrada para muitas doenças físicas dentro do corpo humano. E eu quero nessa noite continuar ministrando sobre família, que é um dos tópicos e uma das tônicas desta igreja, aliás. E Davi é um exemplo, é alguém que nos ensina muitas coisas. E a Bíblia nos diz então que depois de se deparar com essa situação terrível, uma situação desastrosa, que tudo aquilo que ele entendia como lar, como família, a cidade que era o conforto de Davi, que era o lugar que ele poderia descansar, agora a Bíblia nos diz que não existia mais, estava tudo queimado. Todos os sonhos, todas as expectativas de Davi agora se vão por terra, porque aquilo que devia estar ali não está mais. Nós enfrentamos muitas dessas situações na vida, né? Nós contamos com muitas coisas, planejamos, projetamos muitas coisas, mas muitas vezes a realidade difere muito daquilo que nós imaginamos. Nós falamos outra vez que é necessário nós estarmos em Deus, e em Deus nós sabemos ou aprendemos ou somos mais fortes para lidar com as situações que surgem de repente na vida. O ser humano, na simplicidade da carne, da humanidade, não é alguém preparado para lidar com as situações diversas, com as situações complicadas, com as situações que surgem de repente no dia a dia. E Davi, ele pode nos ensinar algo interessante aqui. E ele retorna para a sua cidade. A Bíblia diz que com ele haviam 600 soldados, 600 homens, e esses 600 homens são homens que pelejavam com Davi, são homens que batalhavam com Davi. Eu me arrisco a dizer que muitos deles eram amigos de Davi, até mesmo. Eles eram alguém que andavam dia e noite, jantavam, almoçavam e estavam juntos. Mas naquele momento, a Bíblia nos fala que eles se deparam com um cenário em comum. A sua casa, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos tinham pegado fogo. Todo foi colocado fogo. E a Bíblia diz que os amalequitas, eles não chegaram naquele lugar para brincar. A Bíblia diz que eles chegaram com ímpeto, e com ímpeto eles destruíram tudo que era deles. O inimigo, ele não dorme. Tem um amigo meu que diz, olha, o inimigo ele nem pisca. Ele quer mesmo é nos destruir, porque Cristo veio para nos dar vida, e vida com abundância. Mas o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Meus irmãos, quando eu era pequeno, e faz bastante tempo, o diabo era muito feio. Não sei quem é da minha geração pode lembrar disso. Sempre quando se falava em diabo, era sempre um monstro. Meus pais contam lá da roça que ele era uma mula sem cabeça, era um cachorro sem cabeça. Uma coisa é certa, o diabo não tem cabeça, mas é feio. Hoje em dia, eu estava estudando alguma coisa sobre mensagem subliminar para ministrar qualquer dia aí. O diabo, ele está gente boa. Na realidade, a imagem que querem passar do inimigo, que ele é gente boa. Vocês já viram que a maioria dos desenhos que os nossos filhos veem são de monstrinhos, né? Tem a porquinha que mora em casa e acaba com a vida do pai dela. Não tem uma porquinha que o pai dela é um imbecil para ela, não tem? Então, assim, ó, aí a gente se acostuma com essas coisas de ter um monstrinho arrumadinho, e tem vários desenhos que são todos monstros que a gente acaba acostumando, e as crianças se acostumando. E na realidade, o sistema mundial acaba tentando passar a imagem que o diabo não é tão ruim assim. Mas eu quero dizer para vocês, ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Nós temos que pedir graça a Deus e força para não brincar de ser crente. Não estou falando de religiosidade, de seguir dogmas, de fazer as mesmas coisas, de cantar os mesmos hinos, de orar as mesmas orações todos os dias. Não. Ser filho de Deus, de ser a imagem e semelhança de Cristo, fazer o que Cristo faria. Faça uma introspectiva rápida aí. Tudo que a gente faz, Cristo faria? Todas as respostas que foram dadas hoje por nós,
Cristo daria? Algumas minhas não, vou ser sincero aos irmãos. Todas as atitudes que eu tive nesse último mês, Cristo teria todos? Não. As minhas não, pelo menos não. E às vezes nós acostumamos com isso e brincamos de ser imagem e semelhança. Na realidade nos enganamos, né? Tem um óculos, outro dia alguém estava tentando me vender um óculos, aí colocava lente, como é que chama? Aí quando tirava, eu via só o anzol. Quando botava o óculos, eu via o anzol e o peixe. Como é que chama essa lente aí? Ninguém conhece essa lente? Só eu. Olha, polarizada. Obrigado, Rita, né? Que Deus te abençoe. Polarizada. Aprendam com a Rita. Diga aí para você. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos sem esse óculos da espiritualidade, sem o óculos da fé. Estamos e não estamos enxergando coisas. A gente olha e vê só o anzol. Mas nós já estamos fisgados há muito tempo pelo inimigo. Ele não brinca de ser diabo, ele não brinca. E todos os dias ele quer arrebentar a gente. E vou dizer uma coisa para vocês: todos os dias eu oro, Deus, me ajude, que dê tempo. Que dê tempo todos os dias de eu me humilhar, me arrepender e estar aos teus pés. E Davi chega e vê um cenário totalmente destruído, totalmente acabado. E agora a Bíblia nos diz que a angústia toma conta daqueles homens que nós lemos ali no versículo. Eles são tomados de uma angústia. Existe sim a angústia, existe sim o sofrimento humano, existe sim a dor humana pela perda, a dor humana pelo sofrimento, a dor que nós enfrentamos por encontrar coisas que nós não esperávamos. Mas essa dor não deve tomar conta da nossa vida, essa dor não deve dominar o nosso ser. As decisões não devem ser tomadas baseadas em dores que sentimos, principalmente as decisões espirituais, porque quando tomamos decisões espirituais baseadas naquilo que sentimos ou pensamos, corremos um risco grande de não estar seguindo a Cristo. Porque quem segue a Cristo não toma decisão assim. Quem segue a Cristo nega o seu entendimento racional e humano, ou seja, o seu entendimento humano, e faz a vontade de Cristo. Então nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para nos ajudar, mas o inimigo sempre está pronto para nos destruir. Eu quero dizer a você então que algo tomou conta daqueles homens, a angústia tomou conta daqueles soldados de Davi, a ponto que eles não se dominaram mais. Quando a gente é dominado por uma emoção, quando a gente é dominado por algo que envolve nossos sentimentos, aquilo que pensamos ou gostamos, às vezes nós saímos de nós mesmos, e as decisões, os pensamentos, aquilo que decidimos, não é exatamente o que Cristo faria. Aqueles homens, eles chegam ao ponto de se angustiar, de perder a razão e desejar apedrejar o seu líder. A Bíblia nos diz então que eles têm desejo de apedrejar Davi. A angústia era tanta, e eles, dominados por aqueles sentimentos, eles têm a vontade de fazer algo que dentro de uma racionalidade, dentro de um entendimento normal, eles jamais fariam. Ei, queridos, às vezes nós somos dominados por sentimentos, às vezes da raiva, às vezes da angústia, às vezes da dor, às vezes do próprio egocentrismo, às vezes do próprio orgulho. E dominados por aquilo, nós acabamos de fazer ou pensar ou desejar fazer algo que jamais nós faríamos normalmente na nossa vida. Quantos de nós, quando olham para trás hoje e pensam em coisas que diziam, jamais eu faria isso se eu não tivesse acontecido isso, na realidade fomos dominados por sentimentos, por emoções, por razões, por verdades que nós mesmos criamos, e essas verdades acabam nos destruindo, nos levando para mais longe da imagem e da semelhança de Cristo. Porque quanto mais eu ajo pensando do jeito que eu faria, mais longe eu estou de Cristo, mais longe eu estou de Deus. E aqueles homens, agora angustiados de tal maneira, dominados por um sentimento de dor, dominados por um sentimento que eles não sabiam explicar, as suas casas, as suas famílias estavam longe, e a Bíblia nos diz no versículo 6, que por causa dos seus filhos, cada um por causa dos seus filhos, além do sentimento de angústia, além do sentimento de dor, eu detecto nesse versículo um sentimento de individualismo profundo na vida deles. Ninguém pensou na vida de Davi, ninguém pensou nos filhos de Davi, mas a Bíblia nos diz que cada um por causa de seus filhos. Deixa eu dizer para vocês, as nossas razões muitas vezes tem nos impedido de viver
aquilo que Cristo queria que nós vivêssemos. Nós temos nossos motivos particulares, nós temos nossas razões particulares, nós temos os nossos preconceitos que estão nos afastando muitas vezes do Senhor. Ninguém pensou no sofrimento que Davi também estava passando e nas decisões que ele precisaria tomar para tirar aqueles homens da situação, mas todos, por causa da sua dor, resolveram apedrejar Davi. Quantas vezes, queridos, por causa daquilo que eu estou sentindo ou vivendo, eu julgo que o meu sofrimento é o maior sofrimento que um ser humano poderia passar, e acho que eu estou passando por algo tão grande que ninguém aguentaria passar, só eu, e que por causa de mim o mundo todo teria que mudar, e eu não penso mais em nada por causa daquela dor. E muitas vezes o Espírito Santo, e todas as vezes o Espírito Santo, ele está do nosso lado dizendo: olha, meu filho, minha filha, esquece um pouquinho a tua dor, o tamanho da tua dor, e observe o tamanho do teu Deus. Esquece um pouquinho, deixa de lado, e começa a observar que eu quero e tenho a saída para você. Davi, naquele momento de tristeza, de luto, a Bíblia nos diz que ele resolve consultar o seu Deus. Davi não toma nenhuma atitude precipitada. Davi esforçou-se no Senhor, e ele procura a saída de uma situação constrangedora, difícil, no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer para você uma coisa: a solução para o seu problema, não sei para quem falo hoje aqui, não é apedrejar ninguém, não é apontar dedo para ninguém. A solução que você precisa para o seu relacionamento, para a sua família, não é apontar ninguém, não é colocar ele num quadro para apedrejá-lo, mas é para buscar direção naquele que vive e reina para todo sempre, naquele que te criou, naquele que tem a saída, naquele que tem a solução para você. A Bíblia diz então que Davi consulta o Senhor, numa demonstração profunda de sabedoria. Davi não sai desesperado procurar a sua família. A Bíblia nos diz então que Davi, ele consulta o Senhor Deus e pergunta: vou buscar minha família? Será que eu vou resgatá-la? Queridos, nenhum de nós em sã consciência humana, diante de uma situação tão difícil de ter perdido a sua família, eu, Daniel, talvez sairia correndo desesperado, mas eu preciso aprender com Davi. Mesmo com a sua família toda perdida, ele não sai desesperado, ele não sai correndo. Ele vai ter um momento com Deus, ele vai buscar o Senhor Jesus Cristo. Davi, a Bíblia nos diz que ele sai e vai consultar o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos tomar cuidado com as respostas rápidas na nossa vida. Eu já tive calo no dedo pequeno do pé, mas é só eu, vou explicar para vocês, ninguém teve um calinho, né? E quando alguém pisa no calo, qual é a nossa tendência? Sair rápido, porque é carne. Ou aqueles cheios da espiritualidade, eles podem olhar para o irmão com o pé 43 em cima do calo pequeno, olhar para o irmão e dizer: meu amado, precioso irmão, por gentileza, em nome de Jesus Cristo, tira o teu pé de cima do meu dedo mínimo que está acometido de uma normalidade que está causando uma dor profunda que chega a me doer o rim. O senhor opta por tirar ou vai permanecer? Aí a pessoa tira: é assim que a gente age? Não, porque é carne.
E tudo que é na carne, a gente tem uma tendência a responder rápido. Então às vezes nós somos confrontados e respondemos rápido. Não, eu não. Nós somos inquiridos pelo Espírito Santo e a nossa resposta às vezes é rápida. E às vezes nós estamos destruindo o nosso próprio lar, porque as nossas respostas são carnais e rápidas. Quantos de vocês, ou quantas vezes eu me incluo, e obviamente sou o mais necessitado, quantos de nós já perdemos tempo de qualidade por causa das nossas respostas rápidas dentro de casa? Quantos de nós perdemos até relacionamentos por causa das nossas respostas rápidas àquilo que nos acontecia? Com o passar do tempo a gente até descobria que não era nem bem aquilo que queria dizer, era diferente, mas eu já tinha dado uma resposta carnal àquilo que eu podia ter espiritualizado e colocado diante do Senhor Jesus e vivido o melhor de Deus para a minha vida. Davi, diante de uma situação complicadíssima do seu lar, ele não age carnalmente, ele vai consultar o Senhor Deus e diz: persigo ou não persigo, busco ou não busco. Nós precisamos andar em direção, nós precisamos saber que a família é algo vindo de Deus. Família é algo construído, constituído por Deus, e é em Deus que nós vencemos. Nós precisamos lutar pela nossa casa, não são com as nossas razões, não é com o nosso entendimento, não é com aquilo que eu penso ou aprendi em casa desde cedo, não, é com aquilo que Deus quer que eu faça, porque é muito melhor ser feliz do que ter razão, é muito melhor viver feliz do que ter razão, e é espiritualmente que eu venço dentro de casa. O que é uma coisa mais doida? Foi o que Deus fez: pegar um homem e uma mulher e botar no mesmo teto. Coisa doida. Como são diferentes, como pensam diferente, como, meu Deus, é totalmente ao inverso. Humanamente é impossível, só Deus. Então é em Deus que a gente precisa lutar, é em Deus que a gente precisa vencer. Quantos filhos estão de costas para os seus pais por causa de respostas rápidas? Quantos pais estão feridos com seus filhos há muito tempo por causa de respostas que ouviram rápida demais, da carne, do ego, do mundo? Davi nos ensina: busque ao Senhor Jesus Cristo, indiferente do que você vai ter que resolver amanhã, indiferente se é financeiro, se é a sua saúde, se é conjugal, se é o seu relacionamento, busque ao Senhor Jesus Cristo. Não saia correndo daqui. No intervalo dos 2 cultos, umas 2 ou 3 pessoas me procuraram: pastor, eu preciso de uma resposta. Eu falei: querido, não corra, volte amanhã aqui, fale com a gente no gabinete, fale com um dos pastores. Eu preciso resolver coisas, então procure depois, com calma. Queridos, as respostas carnais têm destruído relacionamentos, famílias nesses últimos tempos. Pastor, mas eu sou quase incontrolável, eu tenho sangue nos olhos, né? Lute pela sua família, ou arranque seus olhos, porque é melhor entrar no céu sem o olho e entrar com a sua família do que não entrar. Nós estamos cheios de gente, cheio de razão, cheios de explicações. Nós estamos cheios de gente, cheia de religiosidade. Nós estamos de gente cheia de que conhece a Bíblia toda, mas tem jogado fora a sua própria vida, o seu próprio entendimento, porque as respostas têm sido rápidas. Confia no Senhor Jesus Cristo, entrega a Ele o teu caminho, confia nele. O mais, Davi nos ensina a procurar o Senhor, e ele faz isso. Mesmo que as coisas pareçam claras, mesmo que essa porta de emprego pareça a melhor porta de emprego que surgiu para você, mesmo que este namoro seja, meu Deus, é das galáxias, eu sempre orei por ela, consulte Deus. Mesmo que esta viagem que você ganhou passagem foi custeada, vai te levar para próximo de Deus ou vai te afastar de Deus?
sabe? Mesmo que pareça a melhor coisa do mundo, consulte primeiro a Deus, porque tem coisas que vai te levar para o lado oposto daquilo que está, da onde está a tua vitória. Estas amizades são de Deus. Todo amigo que te afasta do Senhor Jesus não é teu amigo. Não é teu amigo. Todos os relacionamentos que te levam para longe da imagem de Cristo não são teus amigos. Não são teus amigos. Nós precisamos vigiar. Abraão teve a sua promessa multiplicada várias vezes, mas a Bíblia nos diz que cada renúncia que ele fazia, a promessa era multiplicada. Em algum momento ele teve que renunciar a pessoas. Não sei porque eu falo isso, mas a Bíblia nos diz que em algum momento Abraão disse para Ló: pode escolher o que tu quiseres e vai, porque eu vou ficar. E a Bíblia diz que Deus multiplicou a promessa sobre a vida dele. Às vezes são pessoas, são relacionamentos que estão nos impedindo de viver a promessa de Deus na nossa vida. Davi consulta o Senhor Deus. Ele consulta a Deus. E Deus disse: olha, Davi, tu pode ir sim. Partiu Davi, ele e os 600 homens, no versículo 9, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi os 400 homens, pois os 200 homens ficaram atrás, porque estavam cansados e não passaram o ribeiro de Besor. Eu estava lendo esse texto hoje, e me veio muito claro à mente, como eu estava falando sobre família, a questão do limite dentro do lar, a questão do limite dentro da família. Conta-se que na floresta os animais fizeram uma reunião, e nessa reunião todos queriam falar, e todos disseram assim: ó, eu só participo da aula tal. Ou seja, foi imposto que eles participassem das aulas. Todos tinham que participar de todas as aulas da escola. Vou resumir para os irmãos: o pássaro foi da aula de voo, a topeira de como cavar buracos, e o coelho a aula de corrida. Quando chegou na aula de corrida, o coelho era insuperável, ele era o cara. Mas de repente disseram: olha, coelho, você vai ter que fazer a aula de voo. Botaram o coelho na árvore mais alta da floresta e disseram: pula, coelho. O coelhinho pulou, quebrou todas as suas patinhas, e agora aquele que era um exímio corredor nem corria e nem tampouco voava. Já o pássaro dava rasantes, ia no alto, ultrapassava as nuvens e voltava. Que bela aquela imagem, todos ficavam maravilhados. Mas de repente o pássaro teve que fazer a aula de abrir buracos. O terreno era pedregoso, a topeira conseguia abrir de todos os jeitos, abrir o buraco e ir embora. Já o pássaro quebrou seu bico, as asas e as patas. Aquele que voava tão bem, que era lindo no ar, agora nem tão pouco voava, e buraco nunca chegou a abrir na vida. Nós estamos destruindo casas. Você, marido, está destruindo a sua família, o seu relacionamento, porque só porque você voa bem, você quer que a sua esposa voe também. Talvez ela não voe, mas ela corra muito bem. Às vezes nós estamos destruindo a nossa família, porque pais metódicos e perfeccionistas querem que os seus filhos sejam tão bons quanto eles dizem que foram. Ou eles nem foram, mas querem que os filhos sejam um exemplo que nem eles mesmos foram. E cobram tanto de seus filhos, que estão castrando a sua condição de abrir buraco na vida, porque dizem que eles têm que ser assim. Queridos, nós precisamos entender os limites dos relacionamentos. Nós vamos precisar entender as maneiras que foram criadas as pessoas, né? Nós temos aqui muitos casados recentes na igreja. Tem um homem que foi criado a vida toda deixando a toalha, sempre falo disso, né? Molhada em algum lugar. Aí a mulher casa num primeiro dia, quer que o cara lembre de uma toalha. E tem cara que é tão relaxado que deixa a toalha em tudo quanto é lugar, que quer que a mulher aceite o relaxamento dele. Nós precisamos entender que pessoas são diferentes, que muitos vão chegar até um lugar e outros não.
Mas vai ter dia que você vai dizer: minha esposa, fique aqui tranquila se você cansou, que eu estarei batalhando e a vitória será de nós dois. Meu filho, se você não consegue avançar mais, o pai vai orar por ti, aleluia, e a vitória minha e da sua mãe vai ser a tua vitória. Nós precisamos entender, famílias são constituídas para um princípio, para um fim, não muda muito, querido, para um fim diferente, mas são para um fim igual. Mas é constituída de pessoas diferentes. Uns vão mais longe, outros vão menos longe. Uns vão aceitar Jesus e vão sair já líder de GC bombando. Outros vão demorar mais tempo. Uns do discipulado em 2 meses está tudo resolvido na vida. Outros vão levar 5 anos. Isso aí a gente vai orar bastante, mais rápido. Nós precisamos entender que pessoas são diferentes. A mulher, ela consegue fazer vários tipos de comida, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou a maioria delas pelo menos, né? Cuida da criança, faz comida, observa e conversa com 3 amigas ao mesmo tempo, isso estando no Facebook e no WhatsApp. Já o homem não consegue achar as cuecas numa gaveta de 10 centímetros quadrados. Vocês estão rindo porque é verdade, né? Gabriel não é desse tamanho da gaveta, é menor. Não consegue achar. Você tem uma ideia, é muita diferença. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, e Davi nos ensina aqui, porque ele quer, queridos, e a Bíblia deixa esses relatos para que realmente a gente possa usar isto para avançar na nossa história, alcançar um nível melhor e maior em Deus. E a Bíblia então diz que Davi, ele sai e disse: eu vou buscar aquilo que o diabo me roubou. Primeira coisa, depois da autorização de Deus, levante a cabeça e saiba que você vai vencer, porque você e Deus sempre serão maioria. Deus e você sempre serão maioria, não interessa quem seja. Agora Davi não tinha mais 600, agora 400 homens, e ele sai perseguir. E Deus agora coloca algo interessante na vida de Davi. Deus coloca um homem que era um egípcio, e esse homem estava desmaiado, e todos sabem que ele é um inimigo. E Davi pergunta para ele, depois de alimentá-lo: quem é você? Ele falou: eu sou egípcio. Nós acabamos de vir de Ziclag, destruímos tudo lá, botamos fogo e roubamos as pessoas e toda a riqueza de lá. Era o inimigo de Davi. Aquele homem que Davi se encontra era o causador de todos os problemas de Davi. Davi agora se depara com aquele que era o exemplo, que era a tipificação de toda a dificuldade da vida. Davi era para estar dormindo com o ar-condicionado ligado, ele era para estar comendo pipoca em casa, com a família, mas ele não estava. Por quê? Porque aquele cara que estava ali era um egípcio, dos amalequitas, que tinham dado com ímpeto em Ziclag e tinham destruído a casa e a família de Davi. Ele era o exemplo, ele era a representatividade dos problemas de Davi. Davi, diferente de alguém que age na carne, diferente de alguém que age humanamente, Davi agora estava debaixo da direção de Deus. Ele disse: olha, pode dar figo para esse camarada, pode dar pão, pode dar água. E a Bíblia diz que o espírito dele volta, ou seja, ele estava caído, desmaiado, porque fazia 3 dias que ele não bebia água nem comia pão. E agora Davi diz para ele: olha, tu tens condições de me levar até o lugar que está o meu maior tesouro? Tu tens condição de me indicar onde é que está a posição da minha vitória? Você sabe o caminho que eu usarei para chegar no meu objetivo? Eu estava lendo esse versículo e veio muito forte ao meu coração, que aqueles que nós pensamos ser inimigos, Deus quer usar como solução para o nosso problema. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá na sua casa, lá em casa, a sua esposa não é sua inimiga, o seu esposo não é seu inimigo. Às vezes nós olhamos para ela e vemos nela um inimigo, a inimiga, e dizemos assim: quantos de nós, eu só estou nessa situação que estou por causa da minha mulher. Esta é uma semente serpentina e adâmica que vem lá dos primórdios, lá do jardim, lá da origem, do Bereshit, né?
Que quando Deus chega a Adão, por que fizeste isso? A mulher que tu me deu. Foi na mulher a serpente. Então nós temos essa tendência a apontar dedos. Nós temos essa tendência a ser estafeta de Satanás, o apontador, aquele que acusa, de trabalhar para ele, fazer bico para o diabo. Nós temos essa tendência. A boca é emprestada para isso muitas vezes. A boca é emprestada para isso. E nós somos tão acometidos de um sentimento. E aquele, e aquela, e aquele filho, e aquele amigo, aquele irmão, aquele pai, que tem a solução para o nosso problema, nós consideramos inimigo. Por que a solução, pastor? Porque quando a gente vive dominado pela mágoa, pela falta de perdão, nós não conseguimos avançar. Porque quando nós não resolvemos os problemas do passado, nós nos aprisionamos no presente e inviabilizamos a vitória do futuro. O passado mal resolvido inviabiliza um futuro vencedor. Então nós precisamos viver sim um passado resolvido, ter um passado resolvido, viver um presente verdadeiro e ser vencedor no futuro. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja prega muito isso. Às vezes a gente até como é repetitivo. Mas eu vou continuar sendo repetitivo para você ter um futuro vencedor, em nome de Jesus. Às vezes nós estamos olhando para aquele amigo que Deus colocou no nosso lado como um inimigo, porque um dia ele fez algo imperdoável, ou ela fez algo imperdoável, ou ele fez algo imperdoável, e nós passamos a ser dominados por aquele sentimento e não vivemos um presente verdadeiro. Sabe por que não é verdadeiro? Porque eu duvido a gente que está magoado com alguém e no mesmo aniversário com ele. Pensa no aniversário com 6 mesinhas só assim. Você chegar, estou de mal com o Leonan, olhar para o Leonan, capaz de eu botar uma mesa na rua, não é isso? E a gente vira uma marionete do inimigo. Eu só vou onde ela não está, eu só vou onde ele não está, e vira um brinquedinho para ele. E aquele que eu acho o meu maior inimigo, e eu começo a agir pior do que ele agiu comigo. Então se eu alimentar, se eu der pão, ou seja, está falando de atitudes diferentes, para resultados diferentes. Quando eu tenho atitudes diferentes, eu passo a ter resultados diferentes. Eu perdoo e me liberto de cadeias que me amarram para um futuro de vitória. Em nome de Jesus. Pastor, é muito difícil fazer isso que o senhor está dizendo. Eu estou fervendo aqui no meu coração. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é necessário. E como que Davi conseguiu fazer isso, pastor? A Bíblia nos diz que ele fala para aquele homem: tu é capaz de nos guiar até onde está a nossa vitória? Aquele homem, para guiar Davi até onde estava a vitória de Davi, era necessário descer. Vamos ler? Era necessário descer. E descendo, versículo 16, o guiou. E descendo, o guiou. No versículo 15, disse Davi: poderias, descendo, guiar-me até a tropa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ler logo o último versículo para terminar aqui. E ninguém faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde os despojos, até tudo quantos tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Eu quero dizer que eu conheço um Deus poderoso demais. Eu tenho vivido um tempo que Deus tem restaurado tantas coisas. A igreja tem vivido um tempo de muito milagre mesmo. E quem se envolver está vivendo isso. Que eu queria que você parasse de pensar enquanto eu estou pregando. O Espírito Santo está ministrando no meu coração, que tem gente dizendo: não, mas você não conhece a minha situação. Não me interessa a tua situação. Eu quero te explicar o tamanho do Deus que eu estou pregando para você aqui. Deus pode resolver a sua situação. Converta-se.
Arrependa-se, desça. Não tem como alcançar aquilo que Deus preparou para mim e para você sem descer. A nossa vitória precisa de humilhação. A nossa vitória precisa de se humilhar diante daquele que é o nosso Deus, e Ele vai nos conduzir. Desça, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos enquanto o ministério chega. Feche seus olhos.